Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as equações de Euler-Lagrange e Hamilton para um sistema chamado massa-mola, também conhecido como oscilador harmônico massa-mola. Aqui nós vamos resolver o caso ideal, ou seja, sem atrito, duas situações, né? O sistema massa-mola na horizontal e o sistema massa-mola na vertical. Então, primeiramente nós vamos resolver o sistema massa-mola ideal horizontal, tá? Então, eixo X, horizontal, positivo para a direita. Aqui o sistema massa-mola, uma constante elástica K e uma massa M. No formalismo de Lagrange, nós precisamos determinar a energia cinética, que é mv²/2. Se você transformar essa velocidade na coordenada x, isso é o x ponto ao quadrado, né? X ponto é a derivada da posição no tempo, que é a velocidade. O potencial, né? A energia potencial é K. X é a deformação da mola ao quadrado sobre 2. Essa lagrangiana ela tem que ser função das coordenadas, velocidades generalizadas, tá? E do tempo. Mas o que é a lagrangiana? É energia cinética menos potencial. Então você vai pegar esse resultado e subtrair desse. Quando você fizer isso, você obtém esse resultado. E aí perceba que a lagrangiana está em função das coordenadas generalizadas e das velocidades, olha. Perfeito? E aí você vai aplicar as equações de Euler-Lagrange para obter as equações de movimento desse sistema. Então, a equação de Euler-Lagrange é essa. Então, como a única variável é x aqui na lagrangiana, então você vai ter que calcular dl dx, dl dx ponto, depois derivar no tempo esse resultado. Então, dl dx, se você olhar o L e derivar com relação a x, aqui, ó, dá esse resultado. dlx ponto é esse termo, vai dar esse camarada. E aí você substitui nas equações de Euler-Lagrange esse termo aqui, menos derivada no tempo desse último que foi calculado. A massa é constante, sai, fica a segunda derivada da posição. O m, eu posso fatorar o sinal de menos m aqui, fica x dois pontos, positivo, aqui fica k sobre m, x também positivo igual a zero. E aí você obteve a equação de um oscilador harmônico, né, de constante elástica K e massa M. Às vezes você define esse valor K sobre M como sendo a frequência natural de oscilação, ômega zero ao quadrado. Então fica x dois pontos mais ômega zero ao quadrado, x igual a zero. Aqui você vai obter soluções exponenciais imaginárias, né, combinações lineares ou se preferir, combinações lineares de funções seno e cosseno, tá? Então, as equações de Euler-Lagrange, você aplicou, montou a lagrangiana, energia cinética menos a potencial, aplicou as equações de Euler-Lagrange e obteve a equação de movimento do problema. Agora vamos aplicar para a mesma situação o formalismo hamiltoniano. A hamiltoniana agora depende das coordenadas generalizadas, os momentos e o tempo. E você precisa somar a energia cinética e potencial. Então, se você fizer essa soma aqui, né, vai dar esse resultado. Perceba que quando você soma, a hamiltoniana ela depende da coordenada generalizada, que é o x, mas ela não está explicitamente escrita em termos do momento, e sim da velocidade generalizada, que no caso é x ponto. Então, você precisa converter esse termo para o momento. E como é que você faz isso? Você vai ter que calcular o momento canonicamente conjugado e a derivada da lagrangiana x ponto. Quando você olha a lagrangiana e deriva com relação a x, aqui ó, x ponto, né? Você vai calcular mx ponto, tá aqui. Então esse é o momento. Ao quadrado, então fica esse termo ao quadrado, tá aqui. Então aparece, se você multiplicar por m em cima e m embaixo, aqui fica px quadrado sobre 2m, mais kx² sobre 2. Então você acaba de reescrever a hamiltoniana em termos das variáveis que ela depende, que é x, px, aqui ó, a hamiltoniana. Então agora você pode aplicar as equações de Hamilton, que no caso são essas duas aqui, ó. Só que nós só temos uma coordenada, que é a coordenada x. Então vai ficar x ponto, derivada do h em relação a px. Quando você deriva em relação a px, vai dar px sobre m. Deriva tudo em relação ao tempo, aqui vai dar x de dois pontos, px ponto sobre m. Tá aqui, ó.
Vou aplicar agora a segunda equação de Hamilton. Vai ficar px ponto menos a derivada de h em relação a x. Quando você deriva h em relação a x, vai dar negativo, vai dar menos kx. E aí, isolo px ponto é menos kx. Pega esse resultado, substitui aqui em cima, na primeira resultado aqui, ó, você vai substituir aqui menos kx sobre m, igual a x dois pontos. Quando você fizer isso, você vai obter exatamente essa equação diferencial, e aí passa esse termo que está menos para o outro lado mais, você acaba de mostrar a mesma equação diferencial do problema, aplicando dois formalismos diferentes. Aqui à esquerda o lagrangiano e à direita o hamiltoniano. O que isso significa? Que os dois formalismos eles descrevem o mesmo problema da mesma forma, né, de forma diferente, desculpa, mas obtém o mesmo resultado. O que é interessante, o que é importante nesse caso aqui frisar, tá certo? Agora vamos resolver o sistema massa-mola ideal vertical. Então aqui você tem o sistema massa-mola, constante elástica K, massa M, sujeito ao campo gravitacional, constante G, e o eixo Y é positivo para cima. Então você vai montar a lagrangiana, energia cinética é isso aqui, potencial, né? É a KY² menos, né? Por quê? Porque aqui o positivo é para cima, então para baixo é negativo, onde está a gravidade, e aí vai ter uma deformação, a mola, uma deformação Y, né? Então isso vai gerar aqui uma energia potencial elástica e uma energia potencial gravitacional negativa. E aí você vai subtrair energia cinética menos a potencial desse resultado, calcula as equações de Euler-Lagrange somente para a variável y. Aqui dl dy dá esse resultado, dl de ponto y ponto dá esse aqui. Você vai derivar esse camarada no tempo, subtrair esse menos esse, você monta essa equação. E vai chegar nesse resultado aqui. Essa aqui é a equação de um oscilador harmônico, agora não homogêneo, né, com um termo diferente de zero, aqui no caso a gravidade. E aí vai ser uma equação diferencial de segunda ordem, coeficiente constante, não homogênea. Então você vai ter que calcular a parte homogênea, que é um oscilador normal, somente diferente dos casos que nós vimos anteriormente na horizontal, que aqui ó, é a mesma equação, só troca x por y. Aqui ó. Só que esse termo aqui é igual a zero, uma equação diferencial homogênea. Aqui vai ser não homogêneo no caso vertical, igual a gravidade. E aí essa equação diferencial desse problema usando o formalismo lagrangiano. Se você aplicar o formalismo hamiltoniano, então você vai montar a lagrangiana, energia cinética mais a potencial. Você vai perceber que a hamiltoniana não depende da variável y, mas não depende explicitamente da variável momento py. E aí você vai ter que converter esse termo para py. Como é que você faz isso? Deriva a lagrangiana em relação a y ponto. Vai dar my ponto, todo mundo ao quadrado, fica esse resultado, substitui aqui, multiplica por m em cima e m embaixo, fica py² sobre 2m, e esse termo aqui, menos mgy. Aplica as equações de Hamilton, nessa hamiltoniana, você vai obter esse resultado para a primeira, deriva mais uma vez, fica a segunda, py sobre m, e você aplica a segunda equação de Hamilton, vai obter esse resultado, e aí você vai substituir py ponto aqui e dividir tudo por m. M aqui e m aqui. M com m corta, fica g. Aqui fica k menos k sobre my. E você iguala com y dois pontos. Você obtém esse resultado. Passa esse termo menos para o outro lado mais. Você vai montar essa equação diferencial, que é a mesma obtida no formalismo lagrangiano. Então, os dois formalismos coincidem os resultados, apesar de obter o resultado de forma diferente, né? Usando as equações de Hamilton e usando as equações de Euler-Lagrange, mas os resultados são os mesmos, né? Lembrando que esse K sobre M eu posso escrever como sendo a frequência angular ao quadrado de oscilação. Então, se você percebeu, isso é uma receita de bolo, né? Então, se você sabe aplicar, né, tanto o formalismo lagrangiano como o hamiltoniano, ambos mostrarão a mesma solução, a mesma equação diferencial do problema. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!